Exercício 3. Vamos ver o que ele pede, tá? Em uma região plana de um parque estadual, um guarda florestal trabalha no alto de uma torre cilíndrica de madeira de 10 metros de altura. Então, veja bem, ó. Primeiro dado do exercício. A torre de madeira, tá? Tem 10 metros de altura, tá? O que mais que ele fala? Em um dado momento, o guarda, em pé no centro do seu posto de observação, vê um foco de incêndio próximo à torre, no plano do chão, sob um ângulo de 15 graus. Então, o guarda está aqui, ele vê o incêndio, tá? Em relação ao solo, formando um ângulo de 15 graus. Se a altura do guarda é 1,70 m, então ele tem aqui a altura do guarda, 1,70 m. A distância do foco ao centro da base da torre, em metros, é aproximadamente o quê? Então, o que o exercício está pedindo? Essa distância aqui, ó. Tá? Eu quero saber isso aqui. Dá para perceber que eu tenho aí um triângulo retângulo, né? Em que foi fixado um ângulo. Desse ângulo, isso aqui é o meu cateto oposto, isso aqui é o cateto adjacente, tá? Então, quando eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, eu vou trabalhar com o quê? Tangente de 15, que é o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Muito bem. Eu não tenho o valor de tangente de 15, mas eu tenho que o cateto oposto é a soma do pedestal da torre mais a altura. Então, eu tenho lá 11,70, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Então, eu me deparei com uma situação aqui, ó, tangente de 15. Então, eu preciso saber quanto é o valor da tangente de 15. E ele não é um arco notável, tá? Mas lembra que eu falei para vocês logo no início, tá? Que eu teria que saber quais são os arcos notáveis para poder resolver a tangente de um ângulo que eu não conheço. Então, olha lá, tangente de 15. Usando os arcos notáveis, como que eu posso obter o 15? Então, o que eu tenho de notável? 30, 45 e 60. Então, eu posso usar 45 menos 30 dá 15 e 60 menos 45 também dá 15. Eu vou optar por 60 menos 45, só pela tangente não ser fração, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a tangente da diferença. Como que eu calculo a tangente da diferença? Vai ser o quê, ó? Tangente de A, lembra? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Lembra que eu falei? Se aqui é menos e aqui é mais. Quando eu falo, não posso esquecer desse tipo de situação. Então, quem é o A? 60. Quem é o B? 45. Então, quem será a tangente de 15? Olha, tangente de 60 menos tangente de 45, tudo isso sobre, tudo isso sobre 1 mais tangente de 60 vezes tangente de 45. Então, agora é só substituir valores, tá? Tangente de 60 é um arco notável, eu sei que vale raiz de 3. Tangente de 45, eu sei que é 1. Sobre 1 mais tangente de 60 é raiz de 3, vezes tangente de 45, que é 1. Então, eu obtenho raiz de 3 menos 1 sobre 1 mais raiz de 3. Então, eu achei o valor da tangente de 15. Substituo aqui, tá? Então, eu tenho lá, quem é tangente de 45? Raiz de 3 menos 1 sobre 1 mais raiz de 3, que é igual
a 11,70 por x, correto? Eu já sei que o exercício ele deu aqui, ó, bem pequenininho, tá? Que raiz quadrada de 3 é 1,7. Então, eu tenho lá, ó, 1,7 menos 1 dá 0,7. 1 mais 1,7 vai dar 2,7, que é igual a 11,7 sobre x. Agora, o que eu faço aí? Extremos e meios? Todo mundo já sabe, né? Ó. Então, vai ficar 11,70 vezes 2,7 dividido por 0,7. Fazendo essa divisão, vai dar aproximadamente 43, tá? Dá 45, aproximadamente 43, ok? E o último exercício, o que ele nos diz? Vamos pensar sobre, né? Ele fala o seguinte, ó. Nos triângulos retângulos abaixo da figura, tá? AC é igual a 1 centímetro, BC é igual a 7 e AD é igual a BD. Sabendo que seno de A menos B é essa formulazinha, o valor de seno de X é... Então, vocês percebem que eu tenho dois triângulos, tá? Eu vou trabalhar com cada um separadamente, ó. Eu tenho o triângulo ABC, tá? Então, no triângulo ABC, vamos por parte, ó. No triângulo ABC. Percebem que falta o valor de AB. Então, vamos trabalhar com nosso amigo Pitt. O que ele diz? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas quem é AC? 1. E quem é BC? É 7. Então, eu tenho 1 quadrado mais 7 ao quadrado. Então, eu tenho que AB ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, 49 mais 1. Então, ó, 1 mais 49. Então, AB passou a ser raiz quadrada de 50. Muito bem. Raiz quadrada de 50, tá? Agora, eu posso trabalhar, tá? O que o exercício pede? Ele pede esse ângulo aqui, ó. Esse pedacinho aqui, tá? Como eu tenho um triângulo rosa, eu vou chamar esse ângulo todo aqui, o rosa, de θ. Daqui a pouco vocês vão ver aonde nós vamos chegar, tá? Então, veja só. Eu posso ainda, no triângulo ABC, calcular seno de θ e cosseno de θ, tá? Seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, quem será seno de θ? Se o θ está aqui, o cateto oposto é o 7 e a hipotenusa é raiz de 50. Tá? Seno. E o cosseno? É o cateto adjacente, é 1, sobre a hipotenusa, que é a raiz quadrada de 50. Tá? Vamos deixar ele guardadinho aí, vamos pensar no que? Na segunda informação, tá? O que ele fala? Que o triângulo, ele diz também que AD é igual a BD. Então, olha, AD desse triângulo aqui é igual a BD, tá? Então, nesse triângulo verdinho, tá? AD é igual a BD. Então, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Então, terceira situação. No triângulo ABD, pelo que ele me diz, ele é isósceles. Se ele é isósceles, ele é também isoângulo. Se ele é isoângulo,
eu determino a sua base. Quem que é a sua base? É o AB. Isso implica que o ângulo A é igual ao ângulo B. E agora eu consigo determinar quanto ele vale, tá? Então, ó, no triângulo verde, tá? Os dois ângulos, os dois lados são iguais e esse ângulo é 90, a soma desses dois aqui só pode ser 90. Então, quer dizer que esse ângulo verdinho, tá? Eu vou pintar de vermelho, tá? Ó, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui vale 45 cada um. Por quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer equivale a 180 graus. Então, ele é igual a 45. Dessa forma, eu consigo determinar quem é esse ângulo X pequenininho aqui, ó, que é o pretinho que ele quer. Então, eu vou lá para cima, ó, como item 4, quem é o ângulo X? Ele é o rosa menos o vermelhinho, certo? Então, ó, quem que é o rosa? Θ. Menos quem é o vermelhinho? 45. Certinho? Esse é o meu ângulo X. O que que o exercício pede? Ele pede seno de X. Então, ó, seno de X, que é seno de θ menos 45, tá? Aí que eu vou usar o que o exercício disse, o seno da subtração. Quem que é? Seno A, cossa B, seno B, cossa A. O sinal que vem aqui é o sinal que vem de lá. Resta saber quem é A, quem é B. O A é o θ e o B é o 45, correto? Então, como é que vai ficar, ó? Seno θ vezes cosseno de 45 menos seno de 45 vezes cosseno θ. Lembrando que, olha o seno θ aqui, olha o seno θ aqui e o cosseno θ aqui. Então, quem é seno θ? 7 sobre raiz de 50. Quem é cosseno de 45, que já sabemos? Raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, novamente, raiz de 2 sobre 2. E cosseno θ é 1 sobre raiz de 50. Então, agora, numericamente falando, né? Vamos ver o que essa história vai dar. Observem as suas alternativas, tem até o raiz de 50 lá, quem sabe, né? Bom, dá para perceber que eu tenho uma subtração e eu tenho esse termo em comum? Vamos pôr em evidência. Raiz de 2 sobre 2 em evidência. Tudo isso por raiz de 2 sobre 2 dá 7 sobre raiz de 50. Menos tudo isso dividido por raiz de 2 sobre 2 vai dar 1 sobre raiz de 50. Correto? Então, o que eu posso trabalhar aí no caso, tá? Eu posso perceber aqui que eu tenho raiz de 2, tá? Até que nem poderia ter multiplicado, né? Teria, acho que, ficado até mais fácil ter multiplicado, né? Porque daria... Vamos voltar aqui, ó. Ficaria assim, ó. 7 raiz de 2 sobre 2 raiz de 50, né? Menos raiz de 2 vezes 1, raiz de 2 sobre 2 raiz de 50. Tanto faz, tá? Pôr em evidência ou multiplicar direto. Então, agora, os denominadores são iguais. Deu 2 raiz de 50. 7 raiz de 2 menos 1 raiz de 2 vai dar 6 raiz de 2, correto? Bom, como é que eu vou trabalhar agora, tá? Se eu perceber aqui, esse raiz de 50, tá? Eu posso dizer que ele... deixa eu dar uma melhorada aqui para vocês verem. Eu posso dizer que ele é 2 vezes
Raiz de 50 é 25 vezes 2, que vai dar 5 raiz de 2, certo? Posso cancelar, ficou 6 por 10, que se eu simplificar por 2, vai dar 3/5, tá? No caso, alternativa C. Acho que dá para encaixar bem aqui, ó.